Então, eu estava falando do convite, né? Que eu não curto muito essas, assim, aparecer Uhum, em mídia, e fotografia, nem nada, mas que também não uhum, podia deixar de usar o convite vindo de Maico, né? Eu acho a pessoa maravilhosa, né? Assim, a pessoa que sempre traz legal. soluções. Para quem não sabe, a experiência de estar mais próxima que eu tive com o Maico foi logo que eu entrei na coordenação do curso técnico em eventos, e Maico Foi. estava na coordenação do curso de telecom. Então, esse foi assim um aprendizado muito grande para mim, e Maico contribuiu muito com isso, né? Legal. Então, eu não podia deixar de participar, assim. Esse danado desse gato aqui tá perturbando, mordendo meu pé. Eu estou se mexendo aí, né? Porque tem um gato aí. É Pois Dom é. Aí, Casmurro. é Dom Casmurro o nome dele? Legal. É isso. E eu achei interessante a gente usar esses espaços, né, justamente para a gente fazer essa perspectiva de discutir as propostas de uma forma bem diferente, né? A gente sair desse modelo, né, o formal ali, né, que a gente está simplesmente só trazendo ali as propostas simplesmente lendo, né, o que está ali escrito, que a gente propôs, mas a gente realmente pensando como é que isso pode ser implementado, né, entendendo o que é que tem por trás dessas propostas, né, e o momento desses momentos, dessas lives que a gente está fazendo nesse quadro no Instagram é justamente nessa perspectiva, né, de a partir das, do conhecimento do que a gente tem dos nossos servidores, né, dos nossos estudantes, a gente construir essas ideias, né, e discutir elas aqui. Aí, pessoal, ao longo aqui da live, se vocês tiverem comentários, perguntas, vocês podem estar subindo aqui no chat, eu vou lendo, né, pode ir interrompendo. E a ideia é a gente trabalhar mais hoje aqui nessa perspectiva de discutir nessa parte de artística, né, e cultural para o campus, né, e também conhecendo um pouquinho também da história da professora Raquel também, né, se a professora também quiser compartilhar um pouquinho, professora, com a gente, como é que foi seu ingresso na parte artística, né, os trabalhos que você tem feito aí atualmente, né. Mas é engraçado assim que eu sempre desenhei, né? Sempre fiz algumas, desde criança que eu gostava de desenhar e de inventar outras coisas assim na linha das artes. Mas, curiosamente, né? Quando eu estava para concluir o ensino médio, a minha intenção era fazer química. E as pessoas, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver tal. Mas na verdade tem assim, eu acho que tem tudo a ver, né? É Uhum. porque a tendência é essa de todo mundo querer enquadrar as disciplinas, Separar, né. as habilidades, tudo num ponto só. Mas na verdade a gente é assim, é múltiplo, né? Uhum. Mas no final das contas eu acabei fazendo o curso mesmo de educação artística, né? Que é a licenciatura. E aí eu terminei muito jovem, a licenciatura eu entrei com 17 anos, e a princípio eu não fui para a sala de aula. Aos 19 eu comecei a dar aula, mas depois eu parei, e aí eu só fui mesmo para a sala de aula depois que assim já tinha uns 4 anos que eu tinha concluído. E nesse meio tempo eu comecei uma outra graduação, que essa eu não concluí, que foi desenho industrial, mas eu Uhum. não concluí, eu não estava com saco mais da universidade e tal, e aí eu fiz concurso para professor no Rio Grande do Norte, eu sou paraibana, né? Concluí na UFPB. E desde então, a minha trajetória tem sido no Rio Grande do Norte e mais recentemente Ceará, né? Então é isso. Trabalhei como professora de artes nas escolas do município, escola do estado. Depois eu vim, tem uns 10 anos que eu vim para o interior. Uhum. E assim, eu tinha feito concurso para o IFCE, eu fui chamada para assumir. Eu tinha feito para o IFRN, fui chamada para assumir no IFCE Uhum. em 96 e eu não aceitei. Eita. Aí quando foi, eu não fui, não aceitei. Era para ir para o Cedro. E aí eu não fui, né? Eu estava com a bebezinha e meu esposo Uhum. estava fazendo mestrado, e aí eu, não vou, tal, não fui.
Então, em 2014, eu fiz concurso novamente para o IFRN, fiquei na lista Uhum. de espera e o Sarau me chamou de novo. Era Eu destino disse, vir vamos pra cá, né? entrar. E aí, em 2016, eu assumi no campus Canindé, né? Desde então, Legal. por lá, né? Então, essa é a trajetória de professora, né? Uhum. Mas, paralela a isso, eu sempre continuei meu trabalho ligado às artes. Uhum. Aqui na cidade aqui eu participo de um coletivo de arte, e é uma coisa muito boa que a gente trabalha vendo Coletivo de o arte colega Em Canidé, né? em Caicó, Ah, em no Caicó. Rio Grande Certo. do Norte. Ah, É. certo, certo. E essa experiência é uma experiência muito boa nesse sentido, né? Que a gente vê o que Uhum. o outro tá, o que é que essa criatura tá aqui. É assim E, mesmo. e a gente ia falar assim sobre essa, você começou falando, né, sobre essa importância das artes, né, Sim, no, sim, sim. no No ensino, ensino, né, né? Na educação, aham. na aprendizagem. Eu acho que para falar sobre isso, o bom é a gente falar sobre, dar exemplos do que acontece, né? Então, Uhum. o semestre, no ano passado, no segundo semestre, 19.2, eu Uhum. estava com uma turma de eletrônica. Uhum. E ultimamente eu tenho pensado muito nessa essa questão, qual é essa função da gente com esses meninos, com esse celular o tempo todo, com essas novas tecnologias que eles estão dominando, e assim, qual é esse papel da gente ainda continuar aqui na sala de aula, né? E eu tenho pensado, eu tenho chamado, na verdade, de trabalhar com a memória da mão. Uhum. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a memória dos sentidos, né? Uhum. E aí, com essa turma, os meninos tudo com um gás danado e ligado só naqueles botãozinhos. E como na disciplina da gente, dentro da disciplina a gente vê um pouco de teatro de bonecos, eu fiz a proposta para a turma, para a gente construir não só os bonecos e fazer a apresentação, mas a gente construir o palco para fazer essas Uhum. apresentações. E Legal. desde o início eles sabiam que a gente estava fazendo isso, que isso ia ficar no campus e que podia ser usado por outros professores e tudo. E aí, assim, o que você vê, que eu sempre procuro fazer uma avaliação com eles no fim, uma autoavaliação Uhum. e ouvir o depoimento, como foi esse trabalho, né? Então, esses Uhum. trabalhos que a gente faz, que envolve grupos pequenos e depois os grandes grupos para construir uma coisa só, esses meninos e essas meninas, eles ficam orgulhosos do que eles fazem, porque eles percebem que eles são capazes de fazer. Isso. E a minha intenção é essa, da mão, a memória da mão, é muito importante que trabalhem com as mãos. Então, esse trabalho aí, eu aqui e acolá eu escuto, encontro, porque a gente só tem 2 semestres de arte, então, Uhum. quando encontro essa turma, e às vezes, né, eles, no começo do ano, esse palco estava guardado e eu levei lá para as coordenações e os alunos me encontraram, os alunos da turma que ajudaram a fazer, e pintaram e tal. Professor, é o nosso trabalho. Digo, sim, é o nosso trabalho. E eles orgulhosos, né? As pessoas perguntam, foi Uhum. da pandemia do dia? Eu digo, não, é do técnico em eletrônica. Né? Então, Legal. eles, na hora que eles vão falar sobre como foi esse trabalho, Uhum. eles sempre falam sobre a interação da turma, sobre o fato de que achavam que não eram capazes de fazer. Então, essas questões sempre surgem, sabe? E aí, às vezes, o colega não percebe o quanto é importante você desenvolver determinadas atividades ligadas à arte com os alunos, porque muita gente acha que continua com essa visão, né, de que não, isso é uma brincadeira, é um A momento, e as ideia pessoas não antiga, né? Infelizmente, as velhas ideias, né? Que a gente fala, né? é. Então tem que entender que existem outras coisas por trás disso, que a arte também tem um conteúdo e Isso. tem essa possibilidade de você trabalhar com os alunos. Uma outra coisa que é extremamente importante, que
Eu acho que assim, se a gente tem a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, Isso. essa temática é uma temática interessante, que é a leitura de imagens, né? Hum, A gente trabalhar com leitura de imagem. E trabalhar com leitura de imagens a partir de onde? A partir da observação. Então, na hora que você observa e você pede para fazer uma descrição, para depois você chegar a um momento de crítica, você entender o que é isso, aquela isso. imagem, o que Também vai compõe desenvolvendo o aquela. senso crítico. Uhum. Isso. E aí, é, hoje que a gente vive ligado aí é imagem, 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 mas às vezes o aluno precisa fazer uma pequena interpretação e ele se perde ali, Sim, né? sim. Porque essa coisa tudo passa muito rápido, tudo, então não tem esse momento de você começar a parar para perceber essas coisas, né? Então, uma das coisas que seria bem legal a gente ter no campus seria um espaço onde um laboratório, eu chamaria de laboratório de artes visuais, né? Claro que a gente tem espaços que o campus tem espaços muito bons que precisam Uhum. melhorar, né? Que a gente tem um Uhum. espaço ali do auditório, ele precisa ser Sim, sim. terminado, é um espaço maravilhoso. E a gente tem outras salas, né? A questão do isolamento acústico, do laboratório de música, a sala aquela sala lá usada para educação física. Eu fico pensando se a gente tem como ter um espaço para trabalhar a dança e você tem a possibilidade de ter um piso diferente, né? Você tem um linóleo Uhum. ali, você já Uhum. tem o espaço já pode ser utilizado de uma forma melhor, né? Uhum. Lá vem ele. Agora, né, dentro dessa, mesmo que você falou, né, essa tem um tema que está bastante atual, né, essa questão, por exemplo, das STEAM, né, que o pessoal fala, né, que é as metodologias, né, relacionadas ao ensino, mas voltar para a parte de ciências exatas, né, que fala de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a gente meio que se percebeu que era necessário algo mais para poder integrar isso, né, justamente depois apareceu o Azinho ali depois, botando a artes ali junto, né, porque justamente a arte vai permitir que a gente trabalhe, né, de forma integrada com essas outras habilidades, né? Até dentro de uma perspectiva que a gente tem trabalhado bastante nesse programa de trabalho que a gente tem trazido, né, que é o chamado Design Thinking, né? Que é justamente você pensar, né, e desenhar, né, para a partir daquilo ali você trazer para a prática, né? E tudo isso sempre passa por esse pensamento artístico, né, por essa formação artística. Por isso que ela é tão importante a gente tentar incentivar dentro dos cursos, através de formações transversais, né, mas talvez através, por exemplo, da criação do núcleo de artes, né, dentro do campus, né? Isso. Essa proposta do núcleo de artes eu acho assim fantástica. O Campus Canindé hoje em dia ele está com uma configuração que eu diria que é assim ideal, Propício, aham. porque a minha formação é em artes visuais. E aí nós temos a professora Tuti e a professora Diná, que trabalham na área de cênicas, de Uhum. teatro. Nós temos todos os professores de música, né, com as suas sub-áreas. Então, música, cênicas, artes visuais. E a gente tem alguns professores de educação física que trabalham com dança. Então, assim, um núcleo de artes, os núcleos de artes, nas universidades em geral são os NACs, né? Núcleo de Arte e Cultura, e em alguns IFs a gente tem o NUARTE, o Núcleo de Arte. Uhum. O UFRN tem uma política muito mais organizada com relação aos NUARTES, porque faz parte da Pró-Reitoria de Extensão, então eles Uhum. têm verba específica, abrem editais para a abertura dos núcleos em cada campo, né? Uhum. Mas eu acho que assim, a gente no IFCE e o Campus Canindé, né, com essa formação que a gente tem hoje, seria maravilhoso, né? Porque não Uhum. é muito fácil você ter professores das 4 áreas ligadas às artes. E os núcleos de arte têm a grande ligação com a extensão, né? Isso, isso. Essa ligação da comunidade com a instituição, de você trazer a comunidade para a instituição e de você sair para a comunidade. E Isso. através, existe essa possibilidade. A gente com o núcleo, claro que a gente já faz atividades, né? Mesmo a Uhum. gente não Sim. tendo o núcleo, a Uhum. gente já tem atividades. Por exemplo, o,
o projeto da música, que é o Ciclo das Quartas, a gente pensou para acontece uma quarta-feira de cada mês, né? Uma apresentação, seja local ou um convidado. E uma das coisas que a gente tinha pensado para esse ano, antes da pandemia, né? É que durante essas apresentações, a cada mês a gente traria uma escola de Canindé, né? Para conhecer o espaço, você está trabalhando ali com, como é que a gente fala? A formação de público, né? Você tem esses alunos do ensino médio, do Fundamental 2, para assistir essas apresentações, né? Então, é claro, a gente já faz esse tipo de atividade. O pessoal da educação física também faz, isolados, grupos que fazem isolados, que trabalham com cultura, mas existindo um núcleo de Ele vai arte, conseguir articular essas ações, né? A gente sistematizar para deixar mais eficiente, não é isso? Com certeza. Né? O semestre 2019.2, eu fiz um trabalho com um curso de extensão na comunidade, num assentamento, a uns 5 quilômetros, né, que ele fica ali do centro de Canindé, o Monte Oreb, e foi uma experiência fantástica. No final das contas, as pessoas que estavam inscritas eram mais mulheres, e aí a gente se reunia toda quinta-feira à tarde, né, passava a tarde com esse grupo, e aconteceram uma coisas muito interessantes, que esse grupo acabou se tornando outra coisa. Eles não iam só para fazer a aula, né? Aquele grupo ele começou a se interagir e começaram a desabafar determinadas coisas. Filhos de algumas alunas do curso apareciam e aí eu já entregava material, vamos fazer também. Então, foi uma experiência muito boa. E eles, assim, às vezes eles não têm como vir para o campus. Se não tiver um transporte, para eles é muito difícil. Então, eu já conhecia a comunidade e quando eu fui ofertar esse curso FIC, que era um curso de estamparia artesanal, eu fiz esses questionamentos com eles. Quantas pessoas poderiam vir? Que transporte? Como poderia ser? Tinha 3 pessoas. E se eu for aí? Tem 15. Então eu vou. Então, esse tipo de coisas, a gente tem um núcleo de arte, a gente tem como estruturar melhor. E trabalhar o grupo, trabalhar nesse sentido de arte e cultura, junto com a comunidade, né? Quer dizer, esse é o meu pensamento. Mas é nessa ideia mesmo, porque até dentro das propostas que a gente está, né, nesse sentido da gente não só nem esperar a comunidade ir até o campus, né, mas a gente também ir até a comunidade, né, não só na participação nas feiras, né, nos eventos que a gente tem planejado, mas também, por exemplo, através do que a gente chama de campus itinerante, né, que a gente tem lá no campus da viabilidade de ter um ônibus que a gente pode estar levando até a comunidade, também uma infraestrutura para poder, a partir daí, estar desenvolvendo atividades de qualificação, atividades artísticas, né, uma das propostas que a gente está pensando que a gente vê que é viável para estar implementando, talvez até no curto prazo, né? E isso. Essa... E outra coisa, que assim, quando você vai para uma comunidade dessa, você descobre outras articulações dentro dessa comunidade. Isso. Então, o ano passado, tinha um grupo de jovens, né, que estavam criando uma biblioteca no espaço, eles estavam procurando livros para doação para esse espaço, e estavam querendo revitalizar aquela área que existia, que é um assentamento, então a casa que era da antiga fazenda lá, e eles estavam querendo revitalizar isso aí, começaram a pintar esses muros. Então, quando você pensa que se você tivesse essa possibilidade de fazer uma interação maior, assim, como seria o enriquecimento, né, da gente trabalhando com eles e eles aprendendo junto, na verdade é isso, né? Essa interação que é fantástica. Justamente faz objetivos da gente, né? A gente cada vez se tornar mais integrado, né, com a comunidade, né, e levando a qualificação, a formação, a educação, né, tecnologia, a ciência, que a comunidade realmente precisa ali para o seu dia a dia, né, atendendo ali os anseios que eles têm, né, e dentro dessa perspectiva, né, de fazer essa integração, que inclusive a partir da extensão, né, a gente tem trabalhado bem na perspectiva de transformar o campus numa referência artístico-cultural para a cidade, né,
a própria cidade de Canindé tem esse referencial artístico e cultural e histórico, né, muito forte, né, que a gente acredita que a partir da aproximação com esses grupos, com o Fórum de Cultura, com as associações de preservação da cultura, né, com as outras entidades, né, secretarias de cultura, a gente participando dos conselhos, né, a gente acredita que a gente pode estar também fortalecendo essa relação e a partir do núcleo de artes, a partir dessas ações de extensão com ônibus, né, a gente pode estar indo num caminho de transformar o campus, né, numa referência artístico-cultural, né, para a cidade, né? Com certeza. Assim, eu acho que é o caminho, sabe? E eu vejo essa ideia do núcleo de arte também, não só a gente fazer essas atividades que são de extensão, de você estar trabalhando com a comunidade externa, mas também na importância que esse núcleo, a gente, com um laboratório de artes, de artes visuais, o que a gente pode fazer ali dentro do campus, com os cursos de licenciatura, formação de professores, Isso, né? isso. Então, eu acho bacana trabalhar com a matemática, fiz algumas coisas com a professora Kiara, da matemática. Gostaria de ter feito mais, mas, assim, às vezes a gente não tem um espaço adequado para fazer esse tipo de trabalho, né? Uhum. E eu acho que não só a pedagogia, mas as outras licenciaturas teria um engrandecimento com essas possibilidades. Eu tenho uma disciplina no curso de Educação Física, que é Arte, Linguagem e Movimento na Escola, e que nessa disciplina eu procuro sempre fazer uma interação entre as linguagens da arte, né? Para que esses jovens que estão ali se formando, eles tenham uma ideia, consigam ampliar a visão. Então, eu sempre começo a trabalhar, boto para trabalhar com linhas, com desenho, e depois transformar isso em movimento, e a gente faz o inverso. E teve uns trabalhos muito legais que eu ia trabalhar ciranda com essa turma, e antes de trabalhar a ciranda, eu trabalhei mandalas, né? Então, eles construíram mandalas com recorte e colagem Ah, para ter essa ideia a imaginação. Imagine você ver uma ciranda de cima. Aquela ciranda, ela está formando um desenho ali. Então, a partir dessa ideia daí, então, antes da gente partir para a dança, para a ciranda, para entender essa coisa da ciranda, a gente viu, teve eu tentei passar para essa. opa! Agora foi um pouco leigo aí. Sabe explicar melhor um pouquinho? A mandala seria o trabalho com a linha, é isso? A gente trabalhou as mandalas com colagens. Hum. Então, a gente fez um desenho de uma mandala Uhum. utilizando recortes, Ah, certo? Então, eles criaram essas mandalas utilizando recorte e colagem de revistas, e depois disso que a gente partiu para a dança, para a ciranda. Eu acho que é porque eu também gosto de trabalhar com a matemática, nesse sentido que eu gosto também dessa coisa, sabe, de partir para uma abstração, e os uhum. matemáticos são massa nisso, né? Eles abstraem assim, e a gente. O pessoal diz que a turma da arte não, a matemática, a Que é computação, o pessoal da abstrato, é? programação, né? É bom, essa interação é legal. Então, assim, essa coisa da arte, esse trabalho pode ser assim, você pode permear aí por N disciplinas, né? Uhum. Teve um período, né, quando você se afastou para o doutorado, em que você tinha a informática básica, Foi. Eu e dava aí aula a gente de compartilhou a design. disciplina, né? Compartilhou a disciplina, no Foi. primeiro momento eles fizeram aula contigo, depois comigo, porque era justamente a parte a parte da computação gráfica e tal. Isso, era. E essas experiências com os meninos é muito legal, porque assim, eu não fico só. Eu acho que se fosse um outro professor da área, a coisa seria mais rígida. Eu acho que Isso eles aí. ganham, sabe? Aham. Quando tem essa possibilidade, Com né? certeza. A possibilidade de você trabalhar de forma interdisciplinar, Sim. que Uhum. assim,
ensino médio, a gente precisa ter mais isso. Isso. Quando é que a gente tem essa experiência mais efetiva? Na época do Universo IFCE, né? Uhum. Isso. Então, eu fiz um trabalho com a professora Benigna, o ano passado também, e que chegou um momento assim, os meninos construíram ela pensou ela teve a ideia de fazer alguma coisa com uma trama, né? Hum. Mas ia fazer isso em sala de aula, que ela estava trabalhando com as mulheres negras, né? No cordel. E queria criar essa trama que era para inserir essas poesias e tal. E aí eu falei, por que que a gente não faz isso nos corredores? E a gente Isso. criou essas tramas, né? Com lã colorida. E chega um momento assim que ela comentou assim, nenhum deles está com celular. Eles estavam todos envolvidos. Teve uma hora que precisou fazer uma foto, foi preciso, ei, vá pegar seu celular para poder fazer uma foto Me e esquecido. registrar. Então, assim, eles se envolvem, esses meninos, eles são maravilhosos. Eu sempre digo que assim, é o que salva essa sala de aula. Basta que você mostre um caminho. Você mostrou um caminho, eles se envolvem, eles fazem, eles produzem. Então, Uhum. é Sim, isso que a gente sim. precisa. E aí, quando a gente consegue fazer esse trabalho de forma interdisciplinar, e quando eu digo isso, não precisa ser as áreas que as pessoas, por exemplo, arte só dentro da área de linguagens, não. De maneira alguma, né? Eu falo que eu gosto de trabalhar com a matemática, com a área da matemática, tem trabalhos maravilhosos que a gente pode Uhum. fazer, né? Com a área da matemática. Às vezes eu tinha uns pensamentos bem assim com a Chiara, a gente não chegou a colocar em prática, né? Mas, né, quem sabe aí à frente a gente ainda acaba fazendo isso. Mas é isso, assim, tem todas essas possibilidades da gente trabalhar junto, entendeu? Sim. Isso, E em isso. especial com os, os cursos técnicos, os Isso. meninos do curso técnico. Uhum. Uma outra coisa que seria maravilhosa, se a gente tem um laboratório de artes, é a possibilidade desses meninos, no horário que eles estão ociosos, eles desenvolverem Isso, isso. projetos dentro dos laboratórios, né? Os horários que, que Então, eles não têm, não não tem têm aula. aluno de cultura. Isso. E aí você cria propostas Isso, individualizadas do projeto. O isso, aluno isso. pode ir lá e o material vai estar lá, vai ter um espaço. Da maneira como é bem difícil, até para a sala de aula, né? Porque as carteiras são todas inclinadas. É bem difícil. Eu sempre vou É, puxando, pra falar a verdade. é até uma, é, puxão. É até uma perspectiva que a gente colocou, né, dentro das propostas para o trabalho, que é essa criação da agenda, né, artístico e cultural, né, esportiva para o ensino médio, né, justamente a gente fazer com que esses alunos, nos horários ali que eles estão livres, né, eles também tenham a possibilidade de estar desenvolvendo as atividades de fotografia, de animação, né, e outras artes plásticas, né, a partir da oferta, né, desses espaços, desses materiais para eles, né. Com certeza. E a gente tem espaço ali. Eu sempre acho legal quando a gente consegue fazer um encerramento de uma disciplina onde eles possam apresentar os trabalhos dele, e apresentar de uma maneira bonita, entendeu? Nem sempre é Uhum. possível, mas quando isso é possível, você vê que assim a autoestima do aluno uma série de coisas que uma contribuição muito grande, né? Uhum. Os espaços, a gente tem espaço no campus, pessoal, tem gente que não é lá do campus Canindé, mas a gente tem espaço tanto naquela área ali do próximo ao auditório, né, no hall ali, como na entrada ali do bloco administrativo. Então, aquele Sim, espaço sim. dali, existe a possibilidade da gente fazer exposições ali. Isso, isso. Naquele espaço, basta ter um equipamento, né, que você Aham. possa para expositores, né? E dá Isso, para a isso. gente trabalhar, né? Então, assim, a gente, em relação ao ensino médio, é isso, sabe? Esses Uhum. meninos, eles têm que ser, assim, é o principal, são eles. Todas essas Incentivados, atividades, né? você vê quando a gente consegue fazer no Universo SE,
Eles fazem trabalhos fantásticos, né? Uhum. Teve um ano que eles fizeram aquele corredor social com o professor João Paulo, o professor Marcel, um grupo, e é fantástico o trabalho que eles fazem. Agora precisa ter mais, não pode ser uma Sim, sim. data só, isso tem que estar, Ampliado, né? um trabalho, né? Então, Uhum. a gente tem essa deficiência de se encontrar pouco, os professores que são do ensino médio, né? A gente não tem Uhum. esses momentos de planejamento conjunto. E cada vez mais assim, a gente vai ter esses alunos aí mais bem preparados, porque eles, no final das contas, muitos deles vão ser nossos alunos nos cursos superiores, né, depois, né? Então a gente vai fazer com que esses Sim, alunos cheguem cada vez mais bem preparados e a gente consiga desenvolver atividades cada vez melhores, consiga fazer pesquisa a partir do que eles, né, vão trazendo de bagagem, né, de uma boa formação, né, uma formação de qualidade no ensino médio também, né? com certeza, com certeza. E essa ideia da gente trabalhar as áreas, eles entendam que as áreas elas não são isoladas. Uhum. Eu sempre gosto de dizer que nem as áreas são isoladas, nem todas as coisas têm as respostas prontas, que eles Isso. podem inventar e podem perceber que tem uma coisa que pode ser diferente, Sim, né? sim. Essa turma de eletrônica, as turmas de eletrônica, eu acabo trabalhando mais, acabo me referindo mais às turmas de eletrônica, porque a turma de eventos só tem um semestre. Eu não vou nem chamar um semestre, ele só tem meio ano. Para quem é de artes entender, é meio ano, né? É, Porque a gente tem um sistema de semestre. Isso é muito é, pouco, é, né? Então, a eletrônica verdade. tem os 2 semestres, né? Eles têm um ano inteiro, mas... Era bom E que às tivesse vezes os mais, né? alunos de eventos me cobram, né? Professor, por que que a gente não fez isso? Como é que eu vou fazer se só Só um tem um pouquinho semestre? tempo, né? Uhum. É, então, em relação à arte, assim, precisava de um pouco mais, né? É De, verdade. de, de trabalho. É, Isso. essa turma do semestre passado, né? No universo IFCE, a gente estava estudando fotografia. Uhum. E aí eu levei esses meninos para a quadra e lá para a área onde tem lá, ao redor da piscina. E aí eu mostrei para eles que tem fósseis nas pedras da piscina. E o projeto da gente para a Universidade SFE foi fazer o mapeamento, não são as lajotas, né, da piscina, Uhum. fazer o mapeamento ali dos fósseis que a gente encontra ali. Então, Legal. você sabe, precisa estar, né? Então, foi um grupo pequeno que fez isso aí, mas eles foram, fizeram, fotografaram onde tinha e saíram fazendo um mapinha semelhante à Batalha Naval, né? A1, tal. Então, isso daí são coisas Legal. bacanas. Sim, Eles, sim. eles sentem bem em fazer essas coisas, entendeu? E essa, essa coisa do celular, né? Em sala de aula, o uso do celular da maneira como tem sido, que às vezes um reclama mais, outro tal. Eu acho que o que a gente tem que mostrar para esses meninos é a possibilidade que eles têm de aprender usando o celular, né? Isso. Não vai aprendendo ali se passar 8 horas nas redes sociais, mas existem outros caminhos. Às vezes eu brinco, né, com os alunos, eu chego na sala de aula, já aconteceu de chegar, você fala um negócio e todo mundo, eu digo, ei, vou fazer uma instalação, vou pregar esse celular aqui nessa parede, todos ligados ao mesmo tempo, cada um em uma coisa. E aí você quebra esse negócio, né, e eles vão prestar atenção e vão fazer outra coisa. Esse caminho, assim, Isso. eu acho que é nessa brincadeira mesmo que a gente tem que Uhum. ir. É isso mesmo. Legal que a conversa, professora Raquel, muito boa, né? Já dá 8 horas aqui já, que a gente conseguiu, né, evoluir bem, foi muito bom. E a gente essa perspectiva que a gente está trabalhando, né, dentro dessas lives que a gente tem feito à noite, né, a gente trabalhar, conversar sobre algumas propostas de uma forma bem diferente, né, do usual, né, a gente conversando sobre como isso, né, pode ser experienciado na prática, a partir da vivência que a gente tem, né, a gente vai fazendo essa relação com o que a gente construiu de propostas e vendo que isso pode estar, né, vindo para a realidade, né, para estar fazendo as transformações que a gente espera no campo, né, que é o que a gente tem trabalhado, né, um repensar, né, sobre o que tem feito, porque esse contexto, inclusive, que a gente está inserido, da pandemia, né, a questão da gente estar envolvido nesse ensino remoto, daqui a pouco talvez vai ter que voltar para o ensino híbrido, né,
Isso vai exigir que a gente tenha muita criatividade, né? Que a gente repense como tudo tem sido feito e como vai ser feito, né? Para que a gente consiga estar dando a melhor forma possível na educação, né? Para a comunidade, né? E fazendo levando desenvolvimento, né? Para a região que a gente está inserido, né? Acho que isso que é muito importante, a gente realmente fazer esse repensar, né? Que é super importante. Aí, obrigado, professora. Raquel. Obrigada também. Teve o contratempo no começo, né? Mas eu Foi. acho Tivemos um que. probleminha lá no início, mas deu tudo Mas eu acho certo. que é bom quando acontece isso, para a gente entender que as coisas não são perfeitas, não, né? Sim, exatamente, E exatamente. eu também digo, às vezes os alunos, né? Hoje, na aula de hoje, o aluno questionando uma maneira de atividade que a gente quer fazer, e ele questionando que às vezes tem barulho em casa e tal. E aí ele precisa entender que a gente também passa por isso, né? A gente Uhum. também tem essas coisas, falhou, deu errado aqui, como Um pode dar gato aqui errado. nos Vamos pés aí. procurar, né? Procurar saídas, né? E às Uhum. vezes junto encontrar essa Isso, saída. Mas foi massa, eu acho muito legal essa proposta de ter essas conversas mais informais, isso. né? É isso aí. Pois obrigado, É, e bom te pessoal. ver, né? Como é, professora? Eu digo, bom te ver também, né? Ah, é. Morrendo de saudade de todo mundo, né? E é isso aí. Pessoal, obrigado pela participação. Né? A gente vai estar encerrando aqui mais essa, né? A gente deve estar tendo mais um momento desse aí na quarta-feira, né? A gente deve ter o último quadro, são 3 quadros que a gente tinha programado, volta do mesmo horário, né? E muito obrigado, viu, professora, por suas contribuições. Eu que agradeço. De passar Foi tudo bom. isso, me dar um abraço, né? Bem forte. Obrigado, pessoal. Até Obrigada a mais. vocês também. Tá. Aí, acompanhando a Oi? agenda, que a gente vai ter outro, né, o pessoal acompanhando a agenda, que a gente vai ter outras atividades, vai ter uns meets também, para vocês poderem também estar tendo acesso ao microfone, né, e poderem estar conversando. Vamos continuar aí, né, que até o dia 12 vamos estar nessa campanha. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, professora Raquel. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite.